Olá, bem-vinda à aula 2. Nessa aula eu vou mostrar como fazer o alinhavo dos cordões de crochê irlandês e do crochê aqui nesse molde. Então venha cá. Aqui eu vou começar pelos cordões verdes, tá? Posicionei certinho em cima da linha. E agora eu vou pegar uma agulha de costura comum e uma linha de costura comum que pode ser diferente da cor do seu cordão aqui, tá? Essa linha, ela é só para prender o cordão irlandês no molde. Você pode usar qualquer linha de qualquer cor que essa linha depois será removida, tá? Aqui eu coloquei 2 alfinetes só para facilitar a costurinha, tá? Para manter esse cordão no local. E aí a gente vem aqui com a agulha, eu coloquei uma linha e fiz um nozinho na ponta. E eu vou fazer, gente, uns pontões bem largos. Não precisa ser juntinhos, não. Pode ser largos, tá? Porque a ideia é manter esse cordão irlandês no lugar, que ele não despenque, tá? Então, por exemplo, eu não vou precisar alfinetar toda essa peça. Eu posso ir alfinetando um ponto e o outro conforme eu for fazendo a renda. Isso fica bem legal quando a gente vai trabalhar com roupas, tá? Outra coisa bem legal que dá para fazer, eu não fiz aqui, mas se você quiser fazer, é bem legal, é você colocar um papel vegetal em cima, tá? Então, quando for peças pequenas, você colocar um papel vegetal, fica bem legal para trabalhar também. É chato para alinhavar, mas fica bem legal na hora de fazer a renda. As meninas da renda Renascença fazem isso e fica bem legal, tá? Tem pessoas também que gostam de colocar plástico. Então, por exemplo, aqui tem um TNT, né, com desenho e coloca um plástico por cima. Aqueles plásticos que as meninas da costura criativa usam para costurar bolsas, né, fazer porta-máscara, essas coisas. Ele é um plástico mais durinho. E aí ele fica bem legal também você usando em cima no molde, tá? Essa peça fica bem firme e aí você não vai precisar, na próxima fase, alfinetar essa peça na placa de isopor ou na almofada. Você consegue trabalhar com ela livre. Então, é uma vantagem. Olha só, gente. Aqui eu peguei as pontas que sobraram do cordão irlandês e passei para trás. Eu não vou cortar, porque depois essas pontas eu uso para fazer os arremates e as costuras. A partir daqui, eu já posso colocar essa outra camada, se eu quiser, deixo, e já costurar, se eu achar que eu queira fazer assim, tá? Então, você pode vir e costurar aqui, olha. Agora, tem um porém que eu já vou mostrar para vocês. Se você for costurar esse amarelo aqui, você já vai ter que vir e colocar logo depois, logo agora, você já tem que colocar o verde e tomar cuidado de colocar o verde debaixo do amarelo. Então, olha só, coloquei o verde debaixo do amarelo. Por quê? Porque essa mandala foi pensada para ter o amarelo na frente e o verde mais atrás. E ela vai ser construída no direito. Por ela ser construída no direito, então a gente já vai ter que pensar isso na hora de colocar os cordões irlandeses, tá? Então, veja só, se você quiser ir costurando já o amarelo e o verde, você já tem que pensar na hora de posicionar os seus cordões. Ou você pode fazer do jeito que eu fiz aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei todos os cordões verdes, depois que eu coloquei todos os cordões verdes, alinhava tudo isso, aí você vem com os cordões amarelos, que aí não tem erro, tá? Porque aí você vai deixar os cordões amarelos sempre em cima. A pontinha do cordão verde vai ficar escondida debaixo do amarelo. Dessa maneira aqui, olha. Aí você vem alinhavando, tá vendo que sobra um monte de pontas amarelas e verdes? Essas pontas a gente joga tudo lá para trás. Ela fica tudo escondida atrás do trabalho lá e não atrapalha na hora de fazer a renda. Deixa eu colocar aqui a nossa matriz, olha, a gente vai fazer uma mandala igual a essa. Observe o amarelo aqui. Veja que o amarelo está na frente e o verde está atrás. Então, a ponta do verde tem que ficar atrás do cordão amarelo.
Observe também que esse amarelo está atrás do crochê. Então, o crochê eu vou colocar depois. E depois, por último, eu vou colocar os cordões que fazem essa beirada aqui, tá? Essa margem. Então, deixa eu limpar aqui a peça. E aí, eu vou mostrar a costura de mais um verde, tá? E aí, o restante vai ser igual, não vai mudar. Veja aqui que eu vou... Já vou passar esse fio verde para trás, olha. Peguei a minha agulha de crochê e puxei. É só puxar, tá, gente? É super fácil. Ou você pode colocar numa agulha mesmo de renda, uma agulha comum, e puxar para o outro lado, tá? Olha lá, olha. Vou colocar a minha agulha de crochê, olha, de trás para frente e vou puxar o fio. Então, puxa lá para trás essas pontas. E essas pontas eu deixo porque depois eu uso esses mesmos fios para arrematar, né? Para fazer as costuras de um cordão no outro. E aí é só vir fazendo, olha, o alinhavo. Veja só, estamos concluindo aqui. E aí, gente, aqui no final, eu dou um nozinho só para essa linha não escapar, tá? Então, eu faço um pontinho no final de um nozinho e aí não escapa nada. Organiza, vê se tá tudo esticadinho, tá? Ó. Esse nozinho é isso aqui que eu falo, olha. Esse nozinho aqui. Vou dar mais um para segurança, tá? Aí feito isso, gente, costura todos os verdes, né? Terminou de costurar, aí nós vamos então para a camada amarela. Olha só, aqui na camada amarela, é só isso que você tem que tomar cuidado, olha. O cordão amarelo tem que vir por cima do cordão verde, tá? Então, vem por cima do cordão verde, que aí depois esse cordãozinho fica escondido aqui, não aparece a pontinha desse cordão, fica tudo bem bonito depois. Aí é só fazer o alinhavo da mesma forma que a gente fez no cordão verde. Faz os pontos bem grandões, tá vendo? Olha, prende tudinho. Essas duas pontas amarelas, de linhas amarelas que sobraram, a gente puxa para trás para ela não atrapalhar. E veja, gente, que não tem segredo, tá? A gente vai fazendo essa costurinha por dentro mesmo, vai passando aqui no cordão. Não tem segredo. Às vezes o cordão ele fica meio franzido. E aí você vem com o dedo, tá? E vai puxando e colocando esse cordão no lugar. Não deixa ele franzido, não, porque senão ele vai ficar... Do jeito que ele ficar aqui é o jeito que ele vai ficar depois. Então, por exemplo, você vem aqui, ó, ele vai ajeitando com a mão para ver se ele não tá franzido em algum ponto. Puxa as pontas amarelas para trás, como eu falei. Então, vai fazer isso em todos os cordões verdes e nos amarelos. Feito isso, aí a gente vem com a primeira camada, que é a primeira camada de crochê. Então, veja que a gente começou de fora para dentro. Eu fiz a camada verde, depois eu vim para a camada amarela e agora eu venho para a camada mais interna, que é do crochê. Esse crochê está na frente do amarelo. Então, por isso que eu coloco ele depois. E aí, gente, você vai posicionando aqui o seu crochê. Aqui eu escolhi essas cores. Você pode escolher outras cores, tá? E outros crochês também. E aí, veja só. Posicionei as minhas bolinhas de crochê, aí eu venho com o alfinete e coloco aqui. Esse alfinete é só uma segurança para que na hora que eu começar a alinhavar o meu crochê, ele, sabe assim quando escorrega e fica
vai escorregando e vai ficando torto. Então é só para eu ter essa visão. Olha, eu quero que ele fique desse jeito. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uns alfinetes para que ele ajude na hora de eu alinhavar. É um cuidado a mais, tá? Para facilitar. Observe se todas as pontinhas do amarelo estão atrás do crochê. Feito isso, aí a gente vai começar a alinhavar, tá? E o alinhavo também é bem simples. Olha, a gente vem aqui, olha, e vai passando os pontos bem grandes, tá vendo? Só para manter, é só para não despencar. É só para isso. Vocês vão ver que durante a fase que a gente está tecendo a renda, a gente vai colocando alfinetes em alguns pontos para facilitar o trabalho. É aquela coisa, gente, na hora da preparação, é melhor que você invista mais um tempo, mantendo essas pecinhas no lugar, né, bem alinhavadas, do que depois ficar remediando, sabe? Ai, tá meio torto, aí desfaz, faz de novo. Então, assim, é melhor você investir esse tempo agora alinhavando, para depois você ter mais paz na hora de tecer, ser mais tranquilo, mais gostoso, né? Tecer a sua renda. Aqui é uma peça pequena, mas imagina você tecendo um vestido. Você imagina você colocando a peça na hora, né? Alfinetando na hora um vestido. Então, um vestido que é grande, uma peça grande, é melhor que você alinhave tudo e depois a gente vem tecendo a renda, então, né? Fica tudo bem com mais segurança, né? A gente fica mais tranquila na hora de fazer a nossa peça. E aí, olha, você vai fazer isso com todas as pecinhas de crochê. Essas linhas você pode passar para trás ou pode deixar aqui no meio, tá? No centro aqui emboladinha. Você que decide. Aí ficou dessa forma, olha, está tudo alinhavado. Agora a gente vem e alinhava o cordão de fora, tá vendo? Tem duas margens aqui. Tem dois cordões para fazer essa margem, né? Na verdade, tem uma margem e eu preciso de dois cordões para fazer essa margem. E é isso que eu vou fazer aqui, olha. Então, eu vou colocar o meu cordão e vou alinhavar. Em cima da próxima linha, eu coloco o próximo cordão e alinhavo, tá? Uma coisa muito importante que eu preciso lembrar vocês é que as cores que eu escolhi aqui são cores de linhas que eu tenho. Então, você vai escolher as suas cores de acordo com o seu gosto e as linhas que você tem aí. Não precisa seguir essas cores. E mais, veja que eu não fico falando, cordão de tal cor, de tal linha. Por quê? Gente, aqui tem vários tipos de linhas. Eu fiz essa mandala com sobras de linhas. Então, tem uma variedade de tipos de linhas. No final, você vai ter uma peça desse jeito, ó, com todos os cordões alinhavados e prontos para receber a renda de agulha. E isso a gente já vai ver na próxima aula. Até!